Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nesse encontro, dando continuidade ao nosso curso de manipulação de alimentos, eu quero falar sobre algo muito importante, que é a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. E aí você deve estar me perguntando, o Rodrigo ele sempre pergunta por quê? Por que você precisa conhecer a responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária? Porque eu sei que você está obtendo as informações, eu sei que você está obtendo o conhecimento, mas é necessário que você passe adiante esse conhecimento. Passar para quem? Pessoal lá de fora? Não, isso aí você vai fazendo uma conversa informal se você achar interessante, mas é de suma importância. É extremamente relevante que você leve ao conhecimento dos seus colaboradores, dos seus facilitadores, de quem está próximo a você. Ora, por quê, Rodrigo? Porque se eles fizerem alguma coisa errada, é você que responde. Ah, agora eu entendi porque eu preciso conhecer as regras da responsabilidade subsidiária e as regras da responsabilidade solidária. Então vem cá comigo, eu vou te ajudar. Responsabilidade subsidiária. O que é responsabilidade subsidiária? Essa não aplica muito ao seu caso, mas é importante você conhecer. Responsabilidade subsidiária. Você não pode pegar duas, três pessoas, um grupo de pessoas conjuntamente. Você deve pegar uma, exaurir aquele patrimônio daquela pessoa, porque nós estamos falando em processo, alguma coisa que deu errado e alguém entrou com um processo contra você. Lembra? Porque se a gente fala em responsabilidade, existe já um processo judicial. Agora, se você trabalha certinho, você não vai precisar passar por isso. Então vem cá, vamos inicialmente à responsabilidade subsidiária. Primeiro um, depois o outro. Imagine uma relação contratual de aluguel. Alguém chega a você e fala assim, meu amigo, eu estou precisando de um fiador. Se o cara teve a cara de pau de te pedir, tenha a bonança, a tranquilidade de dizer, não, tchau, muito obrigado. Eu não quero. Porque a partir do momento em que você é o fiador, o que é fiador? Vem cá. Diz o seguinte, se ele não pagar, eu pago. É isso. O que é o aval? O aval é no próprio título. Ambos são formas de garantia do quê? De um recebimento. Isso. Se alguém te pedir, assina aqui atrás, endossa aqui para mim, você também fala assim, tchau, muito obrigado. Eu não. Escolhe outro. E aí, vamos voltar aqui. Aí vamos supor que você não aguentou, seu coração é muito bom, você foi lá e foi um fiador daquela pessoa. Porque era muito amigo seu, enfim, não interessa, fez a besteira. Fez agora, aguenta. Então vem cá. A pessoa não pagou, logo foi demandada judicialmente, mas no processo judicial eles não podem chamar, no momento de querer fazer o recebimento, pegar vocês dois conjuntamente. Primeiro um, depois o outro, lembra? Primeiro ele tem que ir contra o locatário, ou seja, ele deve esgotar todos os meios de receber, ele deve demonstrar ao juiz que aquela pessoa, o devedor principal, está insolvente, não tem bens. Rodrigo, entendi, mas eu gostaria que você me explicasse como demonstra essa insolvência. Vem cá, primeiramente você deve requerer ao juiz a expedição de ofícios ao Banco Central, e aí vem o nome do devedor, o CPF, e eventualmente venha todas as contas bancárias, e aí vem zero. Ou seja, essa pessoa ou possui contas bancárias ou não possui contas bancárias. Se possuir, não tem nenhum, faz-me rir lá para satisfazer a dívida. E aí, num segundo momento, você pede ofícios aos cartórios de registro de imóvel. Hoje, atualmente, muitos estão integrados. E aí retorna esses ofícios dizendo, em síntese, que aquela pessoa não tem nenhum bem imóvel em seu nome. Tranquilo.
Rodrigo, tem mais etapas? Sim, você pode fazer outras pesquisas e você deve esgotar. E aí você vai ao CETRAN, CIRETRAN, enfim, você busca diagnosticar se aquela pessoa tem algum bem móvel, um veículo, algo nesse sentido. E aí retorna os ofícios e também essa pessoa não tem nada no seu nome, não tem nenhum veículo ou algo nesse sentido. Muito bem, aí se termina? Não, você tem, lembra o que é uma penhora? Uma penhora também decorre de um processo judicial. E aí o que você faz? Você pede uma diligência na casa daquela pessoa e aí vai o oficial de justiça na casa daquela pessoa para verificar o que? Se tem algum bem penhorável. Ou seja, o que é uma penhora? É algo patrimonial que vai ser o quê? Vinculado àquele processo para que a venda daquele bem seja realizado em juízo e o produto da venda satisfaça o credor. É isso que é uma penhora. Muito bem. E aí também é feita essa diligência e essa pessoa não tem nada que pode ser penhorada. Ah, eu entendi. Então nós esgotamos todos os meios de satisfazer a dívida, de satisfazer o crédito do credor. E aí sim, e só aí, nesse segundo momento, você vai ao fiador, que é você. Lembra? Foi você o fiador. Você que fez a besteira. E aí ele vai buscar esses mesmos meios para satisfazer o crédito dele, do locador, porque você foi o fiador. Muito bem, aquele que sente a dor. Aí você vai sentir eventualmente a dor de ser um fiador. Não faça isso, pelo amor de Deus. Muito bem, vamos lá. Visualize o seguinte: não pode chamar as duas pessoas conjuntamente. E tanto faz, e depois vocês buscam se acertar. Isso é responsabilidade subsidiária. Primeiro um, depois o outro. Rodrigo, teria um outro exemplo? Eu entendi essa responsabilidade subsidiária, mas ainda ficou uma dúvida. Me dê um outro exemplo. Claro, vem cá, vem comigo. Ó, suponhamos que você tenha um filho. Ah, entendi. E aí, lógico, decorre, é natural dessa relação, que se eventualmente você se separa da sua mulher, entre outras coisas, não vamos entrar nesse mérito, essa criança, ela precisa e ela necessita do quê? De alimentos, lembra? Ótimo. E aí o que acontece? Essa criança entra assistida ou representada pela sua genitora ou outra pessoa, não vamos entrar nesse mérito, buscando receber uma quantia em juízo para o quê? Satisfazer as suas necessidades básicas. E aí, essa pessoa ingressa em juízo e você precisa pagar. É claro que na justiça de família, na área da família, vigora o binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. Busca equalizar, encontrar um meio termo, encontrar um mecanismo de quem paga, pagar e também conseguir sobreviver, pagar suas contas, entre outras coisas. E a criança, ela busca o quê? Receber aquilo que é necessário e fundamental para a sua subsistência. Então, quanto maior a possibilidade de quem paga, maior será os benefícios daquele de que recebe. Ótimo, entendi. É claro que não vamos entrar nesse mérito, muitas pessoas me perguntam qual é esse valor. Quando se tem uma carteira registrada ou algo que se comprove, fica muito mais fácil, geralmente de 20% a 30%. Não vamos entrar nesse mérito, mas vamos parar por aqui porque eu vou te explicar a subsidiariedade agora. Suponhamos que você tem uma carteira registrada de R$1.000. Ótimo. E aí se estabelece ali R$250 para a criança. Muito bem. Só que depois, num segundo momento, se percebe que os seus pais, ou seja, os avós,
paternos ou avós maternos, eles têm uma condição favorável. Ou seja, a criança, ela necessita mais que 250. Você é o que pode pagar. E aí, só depois, nesse segundo momento, se pode ingressar em desfavor dos avós. Dos avós, para o recebimento ou complementação, né, dos alimentos necessários. Visualize que não pode chamar cumulativamente, solidariamente, numa mesma lambada, vamos colocar assim para ficar bem claro para você, um e outro. Precisa ser um, depois o outro. Compreendeu? Muito bem. Então agora, já que você entendeu a subsidiariedade, vamos entender a solidariedade, porque é aqui que pega, é aqui aonde você pode ser responsabilizado por um ato do seu colaborador, por um ato do seu empregado, por um ato do seu facilitador. O que é a responsabilidade solidária, Rodrigo? Ora, a responsabilidade solidária, ele não quer saber. Para ele não interessa. Ele entra contra a sua empresa. Ele não quer saber se foi o seu funcionário. Você paga a conta e depois, eventualmente, se for diagnosticado que foi feito algo com dolo pelo seu colaborador, depois você entra com ação regressiva. Me dê outros exemplos. Imagine a Central de Cursos do Brasil. Uma pessoa vem e entra com um processo contra a nossa escola. Por um ato do meu sócio, ele tinha ou tem 1%, suponhamos que fosse isso, e também não tinha legitimidade para realizar aquele contrato com aquela pessoa. Mas realizou. Mas, veja bem, lembra que eu falei lá atrás para você que na vida da gente tudo é um processo de escolha? Ora, eu escolhi mal, eu deveria ter escolhido uma pessoa mais idônea, uma pessoa mais confiável. Eventualmente não foi. Né? E agora foi feita uma realização de um contrato, foi realizado um negócio jurídico e aquela pessoa quer receber. Ela vem, ingressa contra a Central de Cursos, muito bem, ela vai receber da Central de Cursos com os seus patrimônios e aí depois fica por isso mesmo? Não! Depois eu me resolvo o quê? Eu entro com uma ação regressiva contra o meu sócio, dizendo que nos aspectos contratuais ele não poderia ter feito aquele negócio e busco receber aquele valor em desfavor dele, mas perante terceira responsabilidade solidária. Rodrigo, me dê outro exemplo. Não, vem cá. Ó, agora vai ficar claro para você. Lembra que tudo na vida é um processo de escolha? Sim, você obtém informação, você obtém conhecimento para fazer boas escolhas. Uai, espero que você tenha escolhido bem a sua esposa. É uma escolha. Isso decorre de muitas o quê? Responsabilidades futuras. Imagine que você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Nós vamos falar sobre isso também. E aí, essa esposa sua vai lá, ou seu marido, não vamos aqui limitar a ala feminina ou a ala masculina, vamos supor que seu marido vai lá e faz um negócio e o seu cheque é em conjunto com ele. Esse terceiro, o Rodrigo, ó, o Rodrigão aqui, o Rodrigão quer receber, não interessa. Ele quer receber e vai receber daquela conta bancária conjunta. Aí você fala, meu bem, falei para você não fazer esse negócio, que não era para fazer dessa forma, que você até mesmo pelo nosso regime de bens, pelo nosso aspecto contratual, porque você sabia que casamento também é um contrato. Você pode eventualmente até mesmo contratar, dizendo, estipulando que ela pode ou não pode fazer determinado negócio jurídico. Lá constava que não podia fazer. Mas para mim, ó, Rodrigão não interessa, ele vai receber daquela conta bancária e depois, ó, vocês dois aí, ó, depois vocês se resolvem entre vocês. Eu entendi, Rodrigo, mas para que essas informações servem para o meu estabelecimento? É claro que serve para você, presta atenção. Como assim? Ó, eu estou querendo dizer para você o seguinte, se você contratar mal, e aí vem a escolha de novo. Contratar mal a escolha? Lógico que é, cara, presta atenção. Então vale muito, no momento da contratação, você conhecer o quê?
o aspecto desse colaborador, saber se ele é ou não responsável, saber se tem família, saber o que, de onde vem, para onde vai. Não é um fator determinante, mas é um primeiro passo. É aquilo que você tem. O que você não tem, você não tem. Você precisa fazer um diagnóstico para fazer boas escolhas. E aí você escolheu ele. Muito bem. E aí, eventualmente, há uma negligência, há uma imprudência, há uma imperícia na realização daquela atividade que gere uma contaminação. Eu vou falar para você de dolo e culpa. Não é um momento, mas o que eu quero saber, o que eu quero te falar, é que algo aconteceu errado no processo e quem foi o causador foi você ou foi aquele que você escolheu, o seu colaborador. E aí você fala assim, não entra com um processo contra ele, porque foi ele que não observou o procedimento? É assim que funciona? Não é assim que funciona. A casa vai cair, meu amigo, e vai cair para o seu lado. Presta atenção. Não deixe que isso aconteça, porque se você inobservar um procedimento do seu colaborador, quem paga a conta é você. Então, fica a dica. Aí está as características da responsabilidade solidária e da responsabilidade subsidiária. Eu tenho certeza que você entendeu esse esclarecimento. Conta comigo e até o nosso próximo encontro.